Olá, meu nome é Jaqueline e hoje nós vamos falar sobre as curvas de crescimento na caderneta da criança. O acompanhamento do crescimento é uma medida de rotina no atendimento à criança e é preconizada tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelo Ministério da Saúde. O crescimento reflete não apenas a herança genética da criança, mas também aponta para suas condições de vida, uma vez que é influenciado pelo seu meio físico, social, por doenças e nutrição. Para acompanharmos o crescimento, utilizamos a caderneta da criança, que contém os seguintes gráficos: perímetro cefálico, peso para a idade, comprimento e altura para a idade e índice de massa corporal, IMC, para a idade. Os gráficos adotados são os recomendados pela Organização Mundial de Saúde para meninos e meninas de 0 a 5 anos e de 5 a 10 anos. Para entendermos melhor os gráficos, precisamos falar sobre os percentis. Imaginemos uma população de crianças de 4 anos de idade, todos de pé, ordenados em fila, de acordo com a ordem crescente de suas alturas: 100 centímetros, 105, 110, 115 e 120 centímetros. Caminhando ao longo dessa fila, chegamos a um ponto entre duas crianças, o qual divide a população em duas metades, uma para trás e outra para frente do observador. A estatura correspondente a esse ponto é o percentil 50, ou seja, a altura de 110 centímetros. Se continuarmos a caminhar ao longo da referida fila, chegamos a outro ponto em relação ao qual 75% das crianças estão para trás e 25% para frente. Esse ponto corresponde ao percentil 75, que no nosso exemplo é 115 centímetros. Os percentis são pontos estimativos que determinam uma dada porcentagem de indivíduos que se localizam abaixo ou acima de determinado ponto. Vale ressaltar que os percentis referem-se à porcentagem de indivíduos existentes abaixo dos mesmos e não acima. Dessa forma, o percentil 75, por exemplo, divide uma população em 75% dos que estão abaixo daquele valor. Da mesma forma, o valor que divide uma população em 90% abaixo e 10% acima é o percentil 90. Além de informarem sobre a posição de um indivíduo em relação à população a qual pertence, os percentis também são capazes de indicar a probabilidade daquela criança apresentar doença ou estar dentro da normalidade. Dessa forma, o percentil 5, por exemplo, significa que 5% das pessoas normais estão abaixo daquele valor. Assim, se uma criança apresenta altura abaixo do percentil 5, não significa obrigatoriamente que ela tenha um comprometimento patológico do crescimento, podendo ser apenas uma criança que apresenta altura nos extremos da normalidade. Atualmente, o Ministério da Saúde visa padronizar os gráficos segundo a medida estatística Score-Z, com a finalidade de conseguir maior poder de comparação entre os dados de diferentes países. A caderneta da criança traz a correlação entre os Score-Z e os percentis. Sabendo disso, vamos aos gráficos. Tanto a avaliação do estado nutricional quanto a do crescimento são feitas por comparação a uma curva de referência. Como dito anteriormente, os gráficos de crescimento são utilizados no atendimento de rotina da criança. Então, vamos a um exemplo. Vamos supor que em consultas subsequentes, uma criança do sexo feminino, aos 4 meses, apresente 6 kg e 500 gramas, aos 6 meses de idade, apresente 8 kg e aos 9 meses, apresente 9 kg e 350 gramas. Ao lançarmos os dados de peso na curva, veremos que a localização desses pontos em relação às curvas de referência podem ser interpretados quanto ao Score-Z. Assim, essa criança apresentou pontos entre o Score-Z mais 2 e menos 2, sendo interpretado como adequado para a idade,
segundo o quadro de score Z na parte superior do gráfico. Em todos os gráficos da caderneta, as várias medidas de crescimento colocadas como pontos no gráfico ao longo do tempo e unidas entre si formam uma linha. Essa linha representa o crescimento da criança, ou seja, sua curva de crescimento, que sinaliza se a criança está crescendo adequadamente ou não. Além disso, variações no traçado dessa linha podem sinalizar alterações no crescimento da criança. Assim, a curva de crescimento de uma criança que está crescendo adequadamente tende a seguir um traçado paralelo à linha verde, acima ou abaixo dela. Qualquer mudança rápida nessa tendência, desvio da curva da criança para cima ou para baixo do seu traçado normal, deve ser investigada para determinar a causa e orientar a conduta. Um traçado horizontal indica que a criança não está crescendo, o que necessita ser investigado. Um traçado que cruza uma linha de score Z pode indicar risco, devendo-se interpretar esse risco baseado de acordo com a localização do ponto e na velocidade dessa mudança. Em linhas gerais, se a curva de crescimento da criança acompanha o desenho da curva de referência, a criança está indo bem. Se está paralela ao eixo X, a criança está em risco. Se está descendente, a criança pode estar em franco processo de desnutrição. Vale ressaltar que o diagnóstico de alterações de crescimento é baseado na inclinação da curva, composta pela anotação de vários pontos, e não em um ponto isoladamente. Ou seja, o que aponta para um problema de crescimento é a velocidade de crescimento. Dessa forma, trata-se de uma visão longitudinal, uma avaliação que pressupõe o segmento contínuo da criança. Obrigada!